Computador. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos de volta com este programa, essa rádio. Para quem não conhece, sou Tatiane Leão e estamos de volta aqui com o nosso podcast da Taurina, que virou do Taurino também, que é meu convidado se repete. O nome dele é Luiz Felipe Zúñiga, inseparável. E, para quem não conhece o podcast, é a primeira vez que está escutando, sugiro dar uma olhadinha nos outros episódios também. Tenho certeza que você vai gostar bastante dessa nossa conversa. E um beijo para aqueles que não largaram de mim, né? Que ainda estão escutando, meus fiéis seguidores e seguidoras. Tem gente que já me falou que é igual novela, então faz muito tempo que essa novela não tem um episódio novo e hoje a gente vai se estender bastante, que inclusive estamos com pensamentos que esse episódio vai ser dividido em dois, tenho certeza, porque tem muito bafo, minha gente, muito bafo. Então, muito obrigada por estarem aqui ouvindo. Quero dar um oi aqui para o Felipe. Oi, Felipe, dê oi para os nossos ouvintes. Tatiane, obrigado por me receber novamente. Boa noite, boa tarde, bom dia para os nossos ouvintes. É uma felicidade estar aqui. Eu acho que hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante, muito importante para todo mundo, né? Ao falar sobre Saturno. Quem tem medo de Saturno, Felipe? Quem tem medo de envelhecimento, né? Quem tem medo de todas essas questões ligadas ao tempo, né? Ligadas à responsabilidade, ao compromisso. Então, a gente vai pegar num assunto muito importante. Então, Saturno, a gente escolheu Saturno hoje para falar, porque esse ano de 2023, Saturno muda de signo. E isso é muito significativo para nós que estudamos astrologia. E Saturno também a gente vai falar sobre esse tempo, né? E essa maturidade, um monte de coisa. Mas a gente precisa entender primeiro o que que é Saturno, o que que esse planeta significa e o que que é Peixes, e o que que esse signo, essa dimensão significa, né? Esse espírito da água pisciana, né? Então, esse ano de 2023, Saturno entra agora no dia 7 de março e fica até 2026, mais ou menos, final de 2025, 26. Então, são quase 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos de um signo. Então, isso é muito significativo para a gente da astrologia e por isso que necessita de um episódio só para falar do que isso vai trazer de temas e de cutucões, de provocações e de responsabilidade para a humanidade, né? Então, Saturno em Peixes é o nosso tema desse episódio, né? Sempre a gente não tem o título ainda, eu fico assim, qual que é o título do episódio? Não sei ainda. Vamos descobrir É, ao longo. Mas acho que é, também é interessante pontuar que ele merece todo esse tempo, né, toda essa discussão, porque é um planeta que ele traz muita controvérsia com ele, né, porque ele uhum. foi colocado já há algum tempo por essa astrologia contemporânea e pela astrologia tradicional num lugar muito complicado, muito problemático, que a gente vai abordar aqui também, né, nesse lugar de um planeta considerado pela astrologia tradicional como maléfico, né, o grande maléfico, as pessoas têm um Quem, temor, É, né, quem nunca a falou sua sobre o retorno de sim, Saturno, tem todo um drama ocasionado com Saturno, né? Aquele que é o senhor do karma, muitos colocam também sobre isso, né? Que é o peso do trauma, de alguma coisa bem, sempre muito pesado, né? Como uma foice aí, um determinismo, né? Saturno nunca foi bonzinho. E aí a gente vai e eu acho que falar. Ah. sim. Não, fala completo. Não, aí a gente vai ter que. A gente está trazendo, como esse podcast é um podcast que também vai falar de uma astrologia diferente, aí, não sei se é a primeira vez que você está escutando, mas a gente não está aqui para colaborar e para confirmar esses medos que a astrologia tradicional aí, que você escuta nos memes, não sei o quê, a gente está aqui para desconstruir um monte de coisa e desobedecer, como o Felipe fala também, né?
desobedecer uma astrologia que quer que você fique com medo e dependente de coisas que vão acontecer na sua vida e sempre baseado nesse temor aí, né? Então, aqui narrativa de escassez. a gente vai falar, claro, sobre o ponto de vista de um Saturno que limita, que restringe, que é o que a gente vive como cultura e sociedade, mas também a gente vai falar de uma outra parte do Saturno, que é o que a gente também acredita, né? Que ele promove no mapa. E uma das coisas é a maturidade, a autorresponsabilidade, né? Diga. Eu ia começar trazendo a reação física que algumas pessoas têm com Saturno, né? Esse escaldar do retorno do Saturno no mapa, ou de falar sobre ele no mapa, ou de dizer, meu Saturno está em tal signo, e ele faz isso assim, assado, e me disseram que isso é uma posição muito ruim, é muito difícil, e isso me remete à reação nossa de tensionamento do corpo quando você sente dor, né? A reação de contrição, né? De enrijecimento para evitar que aquilo volte a doer ou um medo de que você vá sentir alguma coisa. E eu acho que, de alguma forma poética, isso está alinhavado com essa ideia, essa construção de Saturno como o limitador, como um planeta que traz um enrijecimento na vida da pessoa, que impõe barreiras, que coloca um teto ou que desmorona com construções, com coisas que vinham sendo estruturadas. E daí um pouco esse temor, mas é preciso pensar quem está dizendo e de onde é que isso está vindo. Essas falas sobre o sofrimento, né, sobre esse pesar com esse planeta, tem um sabor cristão nisso, né, nessa ideia de espiar com o sofrimento, de que o sofrimento, de alguma forma, é um lugar de ensinar, de disciplina, ou de sabedoria, que esse conceito, de fato, é um conceito que esse planeta abarca, a sabedoria, né? A sabedoria que vem com um percurso do tempo, com um percurso da persistência, com um percurso do conhecimento que é consolidado de pouco a pouco e não é linear, É né? demorado, né? É moroso, né? Precisa de paciência, precisa de experiência, né? Então não adianta a gente falar de algo que você ainda precisa viver. Então Saturno está falando para você aguardar o tempo das coisas, né? Então não ter medo do tempo e dessa morosidade, dessa espera, né? Por exemplo, a sociedade que é muito baseada na idade, né, Felipe? Assim, apressar Entendi. as coisas ou então fazer no tempo correto. Correto a partir de quem? Do quê, né? Então, acho que a gente até falou sobre isso nesse podcast, hein, gente? Em algum episódio a gente já Sobre falou esses sobre esse tema. referenciais, sim, sim, Não vamos ser referenciais. repetitivos. Mas eu acho que você está falando é isso. Então, assim, tipo, o Saturno, ele representa muitas coisas como símbolo, né? Assim, é, eu acho que tem essa parte. Eu aprendi desse jeito, o Felipe também começou aprendendo desse jeito, que o Saturno era um castrador, digamos, não era castrador, né? Castrador é o Urano, que o povo falava. Mas o Saturno é aquele. Mitologicamente mas de uma Mas certa forma, né? Porque ele é uma foice. Ah, porque eu lembro que o Saturno era aquele que cobrava, né? Aquele que batia na sua porta e cobrava. Então ele era o chato, tipo assim, né? Mas eu via ele também como mestre, mestre nesse sentido do tempo, né? Que só o tempo irá dizer, digamos assim, mas que você precisava ter esse lugar de escuta primeiro, né? Então, quando você fala dos mais velhos, quando a gente entende que a gente tem que escutar ou tem que ouvir realmente os mais velhos, porque eles geralmente eles já passaram por coisas que podem servir para gente, né? É, né, Felipe? Os mais velhos são aqueles que trilharam o caminho que nós estamos trilhando ou vamos trilhar, né? Uhum. E que, pela sua experiência, podem nos orientar melhor para que a gente tome passos conscientes, né? E E você tenhamos acha fale, E você acha que Saturno tem a ver com consequência, digamos assim, ou não? a consequência do que fazemos, da consequência do que Uhum.
que estruturamos. Sim, ele também ele é essa colheita, né, daquilo que foi semeado, daquilo que a gente colocou na terra e o que que nós fizemos para essa coisa que esse projeto, esse ideal de vida, essas noções todas que foram ali adubadas, dependendo de como foi cuidado aquilo, né, ele vai trazer um resultado que pode não ser o resultado que a gente quer, mas é o resultado daquilo, é um resultado muito realista, né? Ele, talvez nesse sentido, ele seja temeroso para essa sociedade ocidental, porque ele vem sem véus, né? Ele vem desnudar, ele vem colocar a gente de frente para nós mesmos, né? Sem máscaras, sem interferências de subterfúgios. Ele vem fazer essa confrontação do que nós Uhum, efetivamente fizemos para chegar nesse lugar, uhum, e entender, e eu acho que é importante colocar um parênteses aqui sobre esse viés do enrijecimento das coisas, porque como pode uma linguagem que é circular, que se baseia nos ritmos cíclicos da própria natureza, né, em ciclos planetários, ser linear, né? Como Saturno pode ser um planeta linear ou trazer uma ideia cosmológica que seja linear? Ele não é, ele é espiralado, ele é um tempo que está o tempo inteiro retornando e trazendo coisas e fazendo um revisitar. E pode se mover em várias direções, por consequência. Então, isso que foi plantado, isso que foi colhido, e que talvez o resultado não tenha sido o que é esperado, isso não é um fim em si, né? Mas é a possibilidade da gente ter a maturidade, ter a responsabilidade de olhar para aquilo e falar: "Ah, realmente não deu certo, foi uma merda, não era nada uhum, disso. Eu vou pegar, aprender a partir dessa situação e uhum, começar a construir uma outra coisa, começar a erguer outra coisa." Até porque uhum. ele vem com essa propriedade do construir. Mas vamos tentar sair um pouco da ideia arquitetônica de construção, né? Construir pode ser muita coisa, pode significar muitas coisas. Uhum. E o Saturno também ele vem com uma outra coisa que a astrologia coloca muito, que é a questão do trabalho, né? Hum. Tem a questão do tempo que a gente falou também, da maturidade, mas também ele tem uma referência de trabalho. E é isso também, misturar construção com trabalho, com esforço, com não lido com fracassos, né? É, Não. virou uma coisa intercambiável, né? É, Carreira, construção, trabalho, é uma grande confusão, mas essas palavras elas carregam sentidos diferentes do que você pensar em termos de construção como uma tarefa de vida, né? Como uma coisa sim, estendida, né? É sim. uma outra Uhum, temporalidade que a gente está falando aqui, né? Não é uhum, uma coisa de eu fiz uma faculdade, ingressei num determinado emprego e exerci uma determinada função e essa é a redução do Saturno. Não, ele está falando de uma coisa muito mais ampla. É da é, construção de tudo, né, na nossa vida. Até porque ele rege a pele do corpo, né, uhum, que é o maior órgão que a gente tem, né, aquilo que mantém o corpo coeso, aonde a demonstração da ação do tempo está na nossa pele também. uhum. E aí, Essa, inclusive o Felipe falou uma vez para mim uma frase que essa que vem dessa coisa da pele, deixa eu até achar, ver se eu acho ela aqui. É, ele falou uma vez que Saturno desnuda. O que sustenta o corpo não é a coluna, mas a pele. E aí ele falou isso porque a gente comentou sobre os atendimentos, né? E aí eu trouxe um exemplo de uma mulher que eu tinha atendido e que ela realmente se desnudou nesse sentido, assim, não quase literal, né? É porque acho que ela. Mas é porque ela sentiu a vontade e tal na consulta e tal, e teve essa questão da pele e dela falar que ela tinha perdido a fé. E aí ela foi se desnudando nesse sentido, assim, para mim, né? Acho que acontece isso com o Felipe também. E aí o Saturno ele trouxe essa maturidade para ela aos 56 anos. 56 que ela tinha, ela estava no retorno do Saturno dela. Então aí o Felipe trouxe essa. realmente, Aí o Saturno trouxe. O Saturno, o Felipe trouxe essa pérola aí de que o Saturno desnuda mesmo, porque ele traz a realidade, né, Felipe? Ele traz a realidade nua e crua ali
para você lidar com a realidade, sem fuga, sem artifícios, igual você colocou, né? Então ele não. E aí vem a associação da pele também como uma coisa que não dá mais para você sair daquilo, né? Você sente na pele as coisas, né? Você E vive. sim, a pele sendo essa grande fronteira que a gente tem com o mundo, né? Com as toxinas, com a poluição e também de contato com as pessoas, né? A pele é um lugar que, quando alguma coisa não está legal, né, numa relação, é o primeiro lugar onde vai se apresentar. Mas eu acho que é interessante colocar aqui, pautar uma coisa, que esse desnudamento, né, essa perda de véus, etc. e tal, isso não é dizer que há uma desespiritualização nesse planeta, né? Quer dizer, que há um esvaziamento de outros sentidos na vida. Pelo Uhum, contrário, eu acho que esse confronto que ele faz, né, de colocar a gente diante de quem somos, né, de tirar a roupa, de tirar títulos, de tirar cargos, de tirar uma ideia de pódio, né, de tirar representações, isso. Uhum. né, de coisas que a gente usa para se definir e tentar se Tirar as defender. camadas, né? As camadas que não são verdadeiras mesmo, nossas, né? Tipo, a gente ser real com aquilo que a gente Assim, se apresenta, ele, né? ele chama Legal. muito para a verdade, né, para a verdade do Uhum. tempo, para a verdade do que mexe, do que arrepia a nossa pele, né, do que vem sustentando a gente de pé, né? Sim, ele tem uma relação com os ossos, ele tem uma relação também com essas simbólica e literal, com as estruturas que mantêm a sociedade de pé e, em Uhum. correspondência, o corpo de pé. Mas eu penso que o que nos mantém de pé, e aí eu vou citar aqui um aforismo muito bonito que está na tradição literária de Ifá, e que também foi citado por um imenso babalô, um pensador importantíssimo da atualidade, que se chama professor Sidney Nogueira. Ele trouxe uma vez esse aforismo de um Odu que diz o seguinte, que a faca ela não corta o próprio cabo. Quer dizer, a faca, para desempenhar o seu papel corretamente, ela precisa do seu cabo, né? Da mesma forma como nós precisamos dos nossos mais velhos para nos orientar, para nos ensinar a melhor conduta, né? Como desempenhar o nosso papel nesse ingresso na sociedade, né? Na descoberta da tarefa que nos compete realizar no universo, na vida. São essas figuras mais sábias, anciãs, né, portadoras de um conhecimento, portadoras de uma memória, né, e da experiência que vão nos iniciar nessa esteira, nessa jornada do amadurecer, né, consequentemente estão ali nos amparando, né, estão ali nos estruturando Uhum. para conseguir ficarmos de pé, né, da mesma forma como quando a gente estava aprendendo a andar, né, crianças, Uhum. bebês, os pais, né, os avós, né, a família está ali guiando aquela criança para dar os seus primeiros passos e conseguir se estabilizar, conseguir se manter. Uhum. E vou aproveitar essa imagem para deixar uma coisa ecoando aqui, né, que a criança que está aprendendo a andar, quando ela cai, ela não entende esse cair como um fim, como acabou aí, eu vou desistir a partir disso. Ela encara com muita naturalidade o cair e o levantar novamente. Ela vê o cair como um parte do processo, como uma brincadeira, né, como uma Uhum. diversão. O que é pensar o que é para a gente num retorno de Saturno, num trânsito, no encarar esse planeta no nosso mapa, por que as coisas, quando elas não dão certo, as nossas realizações não têm uma colheita farta, aquilo é um sinônimo de finalização e de acabou naquilo mesmo. Por que não Uhum. entender isso como um processo? E aí eu Uhum. retorno para o desnudamento. É esse o desnudamento. É encarar É, as coisas como elas são, com naturalidade. Cair como uma naturalidade e se levantar também. eu acho que você está falando, eu lembrei também da questão do fracasso, né? Como as pessoas não lidam com os fracassos e com o não cumprimento das suas próprias metas na vida, né? Digamos assim, porque ela se acha tão autossuficiente, nesse controle da vida,
que os fracassos não são permitidos, né? Como esse negócio da criança cair aí, né? E continuar, porque ela não vê aquilo como fim, né? Mas como parte, né? Felipe, aí eu acho que Saturno, a gente falou bem assim sobre Saturno para as pessoas entenderem, né, um ponto do que a gente está falando, do que é Saturno. Então, lembrando que esse Saturno ele traz todo esse simbolismo e entra, ingressa, que a gente fala, né, a palavra até a gente podia até falar desse verbo, né? Assim, o Saturno ingressar num signo quer dizer o quê, né? Ele vai morar dentro de uma dimensão simbólica que é peixes, né? Ele está saindo de um signo, que é aquário, agora, e está entrando em peixes. Então, quando as pessoas falam Sol entrou em peixes, o que significa entrar em peixes? Entrando aonde? Na minha casa, entrando em que lugar, né? Eu acho que Saturno entrar no signo de Peixes vai invocar também a gente chamar o signo que tem no nosso mapa, ou planetas que estão no nosso mapa que estão nesse signo. Né? Se a gente for pensar que ele está entrando numa casa, digamos assim, aonde que a gente tem peixes, né, no mapa, e o que também isso significa para a gente em particular. Mas isso a gente vai falar mais daqui um pouquinho. Mas, voltando, né, no raciocínio. Então, a gente falou sobre Saturno, agora a gente vai falar um pouquinho sobre peixes e o que é essa junção de Saturno com peixes, porque aqui dá uma combinação. Saturno com peixes, que é isso que a gente vai tentar traduzir aqui para as pessoas, né? Então, o que é esse ingresso de Saturno em peixes? Primeiro momento, assim, que você me diz. Eu acho que pautar isso é primeiro pensar Saturno enquanto essa ancianidade, né? Essa autoridade mais velha, essa sabedoria buscada, esse tempo que não é um processo de tempo acelerado, né? Que envolve uma morosidade. A gente pode pensar no simbolismo desse planeta enquanto pele, enquanto ossos, enquanto montanha. Ele tem uma representação de montanha, a própria montanha sendo, né, um processo de erosão, um processo de movimentação tectônica que leva séculos para desenvolver aquele corpo rocha, aquele corpo, né? E ele está entrando, se deslocando para essa dimensão simbólica, como você bem falou, de peixes. Peixes que é o cardume, que é o próprio oceano, né? Que é essa dimensão superlativa, que é o sonho, que é o imaginário, que é a dimensão do invisível. Então a gente tem um paradoxo aqui, né? De ter um planeta que é a própria materialização das coisas, né, a concretização, A né, e a realidade, ação, a a realidade, realidade, né, aham. o A, ancoramento a das vida como coisas, ela é. e um signo que se faz no dissolver, né, se faz no contato com um outro idioma que não que parte do sensorial, que parte do não visto, né, que tem que usar outros sentidos até usar o sentido da pele, né, dessa fronteira do tato para conseguir fazer senso das coisas, né? Do Lembrando que eu não sensível, estou né? falando de pessoas, eu estou falando do signo, né? Signo não Uhum, é pessoa, signo é uma dimensão, né? É um idioma, é um conceito muito mais amplo, não é uma pessoa. uhum. Sim, aí você está falando, então se for, a gente for pensar numa imagem, assim, é essa montanha na água, ou uma montanha submersa, ou uma Uma ilha, montanha, uma uma ilha. ilha, uma parte submersa, outra parte, será que está no... que montanha que é essa que vem na sua cabeça, por exemplo? A minha veio metade mais profunda e só um pedacinho, assim. Sim. Assim, mas Eu acho que podem ter seria até tipos. uma, Mas uma uma ilha é imagem, bom. sim, porque tem essa isso que você levantou do submerso, da fase submersa e da fase aérea, né? Peixes, ele traz com essa dimensão oceânica essa justaposição, né? De ter o que está na superfície e o que está longe dos olhos. A riqueza do oceano, né? Os segredos do oceano
Eles não estão na superfície, eles estão na profundidade. E se esse é um planeta que ele já vem narrar a importância da gente fazer com substância, né? Com afinco, com zelo, buscar pessoas mais experientes, né? Fazer uma jornada de experiência nossa, ele também está apontando para o mergulho, ele também está indicando que é necessário sair, romper esse lugar da relação superficial, consequentemente descompromissada que a gente tem com as coisas. Lembrando que o peixes é o signo, é o último signo de água, né? É o último signo do zodíaco. E também que tem um simbolismo aí também, né? Saturno está no último signo do zodíaco. Daqui 2 anos e meio ele entra num novo ciclo, né? Isso também é muito forte. Então, além de outros trânsitos também que tem em 2023, assim, eu acho que esse Saturno, ele dá tempo para a gente degustar, né? Dá tempo para a gente entender, porque são 2 anos e meio, assim. Então, ele sai de um signo de ar, muito forte, eu acho que até um pouco mais o que a gente passou há 2 anos mostrou o que que é um Saturno, por exemplo, simbolizando um Saturno em Aquário, né, que é onde ele estava, e que agora ele mergulha. Será que Saturno mergulha agora? Me veio baleia. Tipo, eu sei, estou puxando sardinha com as baleias que eu gosto, mas me veio a baleia, assim, como imagem de uma coisa antiga, velha, que tem memória, e saí da montanha e fui para a baleia, e fui para o oceano. Então, esse Saturno, ele tá nos. Será que ele está fazendo um convite para esse mergulho, para não ficar só na coisa do pensamento, né, da desconstrução que o aquário traz, do coletivo, e agora mergulhar em águas mais não tão não que não vão muito para a mente, né, racional, que não vão muito para a palavra ou para talvez agora ele está pedindo para a gente ter mais consciência ou ter mais responsabilidade com esse lugar mais profundo, né? Que não se vê, só se entrega, né? Nessa ideia do peixes, né? Mas a baleia eu acho que é uma coisa boa para trazer a baleia. O que você acha, Felipe? Eu acho que todos essas outras formas de viver, né, e essas outras relações, como os cardumes, como essa vida aquática, essa vida abaixo da superfície, debaixo da superfície, é uma alegoria incrível para pensar essa chegada de Uhum. Saturno, porque me parece que é essa descentralização de peixes que está sendo proposta, né? Boa, boa. São formas de Aham. existir na sociedade, de existir no mundo, que vão entrar em choque, né, direto com aquilo que ele já veio nos introduzindo com Aquário, né, que já é um signo que fala sobre esse processo da Coletividade. descentralização, Uhum. da coletividade, do fazer e pensar coletivo, do pensar coletivo e o sentir coletivo, o Ah, coexistir boa. Uhum. efetivamente falando, Uhum. né? Que outras formas de coexistir na sociedade são possíveis, né? E são necessárias. Uhum. Está caindo, a gente está falando de água, está caindo um pé d'água, Ah, eu tô escutando mesmo um vento aí. Tá começou caindo. O Felipe tá um falando do Rio de, temporal. Felipe está falando do Rio de Janeiro nesse momento, são Janeiro caindo um temporal. 17 horas do dia 5 de março. Aqui tá de boas ainda, não caiu tempestade. Mas voltando aí que você falou, eu achei massa essa coisa da descentralização de peixes. Porque a gente, a gente vem de uma sociedade, a gente vive numa sociedade que ela enaltece o indivíduo, né? Ela nos coloca sempre nesse lugar de ter autonomia, de nunca estabelecer uma responsabilidade e um compromisso com a coletividade. E Uhum. Saturno é um planeta que cobra esse compromisso, cobra as responsabilidades. E Peixes, a descentralização absoluta, né? Essa vida de baleia, Dissolução. essa vida de Uhum. cardume, né? Fala, Uhum. completa, senão vou roubar. Não, eu tô achando que a gente está construindo a ideia do peixes aí para a galera entender, né?
Peixes também traz a ideia, porque assim, a gente está falando muito do oceano, da água, porque é uma coisa que a gente referencia, né? E aí já estamos achando as referências do oceano aí para trazer, como eu trouxe a baleia, mas não só sobre isso, assim, o peixe ele também vai representar os sonhos, né? Ele vai representar também um lugar de fuga, também uma coisa de fantasias. Nossa, tá, agora eu tô escutando os trovões aí. Eu Fala. Olha. agora eu tive uma imagem, vi uma imagem muito interessante, que é a imagem do naufrágio, né? Dessas estruturas Boa. que estão afundadas. Eu não vou conseguir achar aqui um poema, Hum, mas vou pegar a ideia central desse poema, já que a gente está falando de um signo que é a própria sensibilidade, né? Essas linguagens que tocam, afetam a gente em lugares muito fora do racional, que lidam com a arte, que lidam com as expressões artísticas de um modo geral, por isso a poesia. E esse poema, ele fala sobre a gente visitar esses lugares de naufrágio dentro da gente, né? Esses escombros, essas coisas que estão afundadas ali, esquecidas, uhum, como um movimento de reconhecimento de que nós também somos isso. Nós também somos esses vestígios, né? Essas memórias naufragadas. Nós também somos essas embarcações que a gente usou para fazer travessias, né? Para uhum. tentar fazer percursos e que não deram certo, mas é reconhecer o papel que elas tiveram de nos trazer aonde estamos. Então, eu não sei se é um movimento também de resgate com Saturno, de fazer a gente olhar ali, fazer vestir um escafandro e ir ali mergulhar e revisitar esses Escombros, né? escombros, Ver o que sobrou também, a eu carcaça, o que sobrou é o que sustenta também, né? Tipo, a história, pode ser né? aproveitado, né? Porque eu acho que É, a água, ela tem, a água do mar, sobretudo, ela tem esse movimento de ressurgência, né? De retorno para a superfície, ir ao fundo e retornar. Peixes têm essa é, e não, simplicidade. e não é fácil esse negócio de mergulhar, assim, ainda mais para quem não tem tanta intimidade com, com essas águas profundas aí, né, de peixes, de escorpião, né, mesmo de câncer. Eu acho que o Saturno em Peixes, ele traz para gente uma confiança também nesse mergulho, confiança que você não está sozinho, né? Confiança que você não está nesse mar sem direção, assim, sem rumo, que existe algo dentro de você onde você precisa confiar. Então, acho que Saturno traz para mim também uma estabilidade, uma confiança, uma segurança. E o Peixes é aquele, né, do sentir, da entrega, do não saber, do escuro, do de um lugar que você não consegue acessar, como você me falou uma vez, assim, e mesmo por isso aquilo não existe, né? O que não existe, não é porque a gente não está vendo que aquilo não existe, né? Então, acho que você trouxe uma imagem que me fez refletir isso, assim, do naufrágio. Não é porque a gente não entende a história, não viu, não participou de tal história, que aquela história não existe, né? Então, e quantas travessias, que eu acho que também é uma outra palavra massa para esse mergulhar, esse Saturno em Peixes, quantas e quantas travessias foram necessárias para a gente estar aqui hoje, né? Então, as travessias que é a ideia do tempo, né? E do escuro e do profundo e que a gente não sabe, né? Quantas e quantas travessias que a gente nem imagina que a nossa alma, que o nosso espírito nos conduz, para que nesse momento agora a gente tenha lucidez, tenha consciência dessa responsabilidade, né? De estar vivo, de estar nesse planeta, né? De estar numa família, de estar numa determinada profissão, sei lá o que for. A gente poderia até falar mais desse negócio de profissão, né? Mas enfim, eu acho que essa coisa da travessia é muito massa. Fala. Eu fiquei pensando nisso porque tem uma história que não vai caber aqui contar, porque ela é uma história gigantesca, que ela está no corpo literário e tradição oral de Ifá, e Hum, ela fala sobre esse pescador que vivia uma vida rotineira, né, na praia, com a sua família, com seus filhos e tudo mais, e ele muito insatisfeito com aquela vida de dura, né, uma vida cansada, né, de todos os dias ir pegar o seu pequeno barco
buscar a fartura e o mar fornecia peixes pequenos, vento frio. Ele estava passando uma coisa muito, muito difícil, muita dificuldade para conseguir se manter dentro daquela estrutura e desejoso, né, fazendo o tempo inteiro súplicas ao mar, conversando com essas divindades primordiais do oceano, com o Olokun, pedindo ao Olokun que o ajudasse, né, que ele pudesse viver uma vida diferente daqui. E de tanta repetição disso, um dia uma imensa tartaruga surge debaixo do barco dele e, e convida ele para ir para o fundo do mar, para conhecer Olokun, porque diz para o pescador que ele é o filho de Olokun e Olokun está chamando ele para visitá-lo. E o pescador fica perplexo com aquela cena, né? Uma tartaruga fazendo esse convite, a existência de Olokun, Olokun ter ouvido ele, e ele decide se entregar nessa experiência desconhecida e vai para o fundo do mar. E lá chegando, vive um tempo com Olokun e passa muito tempo ali, conhecendo, né, dessa outra temporalidade, dessa outra vida marinha, até que ele sente saudades de casa, sente saudades da sua família, da superfície e resolve voltar, ele pede para voltar. E quando ele regressa, ele se depara com uma paisagem completamente diferente, ele se depara com uma cidade montada onde era a sua casa, né, uma vila de pescadores que já não existe mais, uma família que o tempo levou, e ele pira com aquilo e acaba na poética cosmológica e na magiação dessa história, né? Ele recebe uma cabaça de presente de Olokun para que ele, quando ele quiser, ele precisar voltar, ele quebre essa cabaça e Olokun vai trazer ele de volta para o fundo do mar. E ele faz isso nesse desespero de não reconhecer mais a sua cidade, a sua casa e não encontrar a sua família. E ele tem o corpo transformado numa tartaruga e assim ele retorna para morar com o Olokun. É uma história ao mesmo tempo muito bela e muito triste, mas ela está falando sobre essas negociações de tempo que a gente faz. Ela está fazendo uma pergunta que eu acho que o Saturno também vai fazer essa pergunta para a gente, né? Que qual é o tempo que a gente quer, que a gente escolhe marcar e pautar a nossa vida daqui para Uhum. frente? Porque esse tempo de estar no fundo do mar, né? Ou seja, envolvidos e envolvidos com questões muito mais sensíveis, questões espirituais, questões de ordem filosófica, questões, né, de outra cosmologia, é radicalmente diferente dessa temporalidade que nós somos forçados a viver e a nos referenciar, que é a de relógio, que é a de, né, da produtividade do trabalho, ter que cumprir essa narrativa linear, né, seguir nisso, mesmo que isso esteja Uhum. adoecendo você. O Uhum. que a gente escolhe pautar daqui para frente, enquanto sociedade, porque não é só sobre indivíduo, né? A gente está falando de coletivamente. Então, aí o Peixes, ele como um lugar também de sonhos, de arte, de um outro tempo, o tempo dessa água, né, que é uma água que, De não, que a mito. gente, e que a gente não vai quantificar ela, né, é uma coisa para se viver como uma experiência do sentir, né, não vai ter como você falar sobre essa experiência, né, então se você se propõe nesse meio tempo aí de 2 anos, né? Entende o que que é esse chamado de Saturno para mergulhar, para entrar em lugares onde você nunca conseguiu acessar e que talvez por um determinada algum acontecimento da vida que te traz para essa realidade faz com que você faça esse mergulho, é um tempo muito precioso, é um tempo onde você vai viver outros tempos, outros mundos, né? Não vai ser esse quantificado como a gente está falando. Então, desaprender também a desacelerar, né? Que é esse tempo dessa água aí. Aprender de novo a esperar o tempo, a ter paciência, né? Então, teve uma autora que escreveu que fala que a gente desaprendeu, que estamos desaprendendo a esperar. Eu acho que isso tem a ver muito com esse Saturno, né? Como esse negócio da espera.
porque as coisas estão com pressa, a gente está exausta, a gente está produzindo, a gente tem que entregar, a gente tem que engajar não sei o quê, a gente tem que estar negociando o tempo toda hora por causa do trabalho. Então, eu acho que esse Saturno em Peixes é como se fosse um mergulho, um respiro, para você entender que o tempo não é esse, que isso está causando a exaustão, problemas psíquicos, está causando uma desassociação com a vida, né? Um questionamento da vida. Será que a vida é isso? Pagar boleto, né? Por exemplo. A vida é isso? Vou negociar o meu tempo de sono, o meu ócio, o meu tempo com Tempo os do meus sonho. filhos, tempo de sonho, para eu vender esse tempo para o mercado, para o chefe, para sua própria, seu sonho infantil, como você disse, né, também, o sonho que a gente vai construir, o que, que eu quero da minha vida. Eu quero comprar um carro, uma casa, não sei o quê, né? Esse é o sonho, né? Esse é o sonho Mas da família Doriana. então, assim, qual é o nível também de profundidade que esse Saturno vai te levar para que, primeiro, para ver se você não está fugindo desse mergulho, se você quer encarar esse mergulho real, assim, em termos de alma, em termos de espiritualidade, ou se você ainda quer compactuar com um sistema que está negociando o seu tempo, né? Está negociando sua saúde, tá, né? Você está negociando com isso, né? Eu acho, Com essa eu acho que dureza. sim, sim. Eu acho que tem Viajei? uma. Não, de modo algum. Eu acho que tem uma narrativa sobreposta a isso, ou entrançada com isso, que é quão insustentável se tornou esse modelo de sociedade, essa ideia de sociedade, essa maneira de E aí vem o lidarmos com naufrágio, o né? tempo. Tô achando que essa Sim, sociedade vai naufragar. Tô achando que essa ideia do náufrago que veio para você é uma ideia é de uma pontuação, é uma sociedade pontuação que sobre está. isso. Sim, é uma sociedade à deriva e afundando, né? Quer dizer, essa é como Veneza vem afundando centímetros a cada ano. É isso, é uma estrutura social que está afundando é, Uhum, e, e, e o que está sendo colocado é que ela está afundando por essa desespiritualização, né? É, por separação, essa, né? por essa separação e essa, como é que se diz? Estarmos por veias ligados a um ritmo, a um fluxo de tempo que não é o nosso, que não é um tempo natural, que não é um tempo de sol, de lua, de movimentos de estrelas. E eu entendo que falar sobre isso, ainda que a gente esteja em 2023, parece algo da ordem da nova era, ou uma coisa cirandeira, gratiluz, e que eu estou Uhum. descolado da realidade, mas muito pelo contrário. Eu acho que a grande abstração civilizatória, a grande perturbação que a gente tem é acreditar que este tempo do jornada de trabalho de 6 horas, de 8 horas diária, e o tempo do seu relógio, esse é o tempo real e a natureza é o tempo mentiroso. Isso é uma coisa completamente absurda. A gente introjetar essa ideia. Esse não é o nosso tempo. Mas Nós é não o que estamos organicamente ligados a uma indústria. Nós mas é estamos que organicamente ligados à Terra. o cara lá, aquele Nego Bispo, né? Depois eu vou pôr o link de uma reportagem. Ele fala da cosmofobia, né? Que Sim. além de ser o medo de Deus, Deus no sentido, né, como cosmos, né? Mas também como medo da natureza, medo distanciar tanto da natureza que a natureza causa repulsa e ela vira coisa e ela vira, né? Porque tem todo o mito de Adão e Eva expulso do paraíso e aquele paraíso a gente vai ser obrigado a trabalhar e aí vem toda a ideia do trabalho como esforço, como sacrifício, né? Então, vem daí uma ideia introjetada dentro do ser humano, onde ele não é natureza, a natureza está distante e tem medo da natureza, e aí explora, e aí coisifica, né? E aí tudo é produto, tudo é exploração, porque é como se não pertencesse a ele. Então, acho que ele tem muito, o pensamento dele e o que o Nego Bispo fala é muito maravilhoso, assim, sobre isso, sobre
o medo de Deus, digamos, né? O medo que as pessoas têm de acessar esse peixes, que é que é a nossa sustentação, na verdade, na real, né? E por isso que ele está lá no último, último entre aspas, né? Porque é um círculo, né? O zodíaco é um círculo, não tem começo nem fim. Mas ele é as águas cósmicas, né? Ele é a água que vai falar do útero mítico, do útero cósmico, do profundo, daquilo que não se vê, né? Voltando. Então, na verdade, o que a gente tem que ter, não tem que ter medo de Saturno, né? Não tem que ter medo do cosmos, né? A gente tem que ter confiança, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que entender que isso nos constitui. Então, Saturno como um lugar de pele, o cosmos nos constitui, né? É um Saturno que está falando para a gente que o cosmos está em nós, né? Tipo, Deus, ou, né, ou essa ideia de Deus, né, que as pessoas colocam, mas na verdade é o espírito, né? O espírito que habita, né, dentro desse Saturno. Por isso que é o que sustenta, já que a gente recorre a ele em momentos, né, de desespero, de frustração, ou que a gente acha que deu errado na vida, né? Um Saturno em Peixes é essa mistura. Tem outras coisas também, mas eu acho que se a gente entrar nesse assunto, acho que tipo, eu queria explorar mais esse assunto do trabalho que vem para salvar, né? Esse trabalho que vem como um lugar de sacrifício, né? O Saturno em Peixes pode ser uma nesses 2 anos, onde a gente vai entender o tanto que isso é uma armadilha, uma furada, né? Essa coisa do trabalho que dignifica, o trabalho que eu tenho que me esforçar muito, o trabalho que vem com tempo e esforço diário, né? Que eu não tenho, fico negociando esse tempo da minha vida e tal. Eu acho que é um tema importante. Uma vez eu vi uma série, acho que eu falei aqui também já, não sei se eu falei, mas uma série que chama da GNT, ou tem livro também, que é de um coreano que escreveu há 10 anos atrás, falando da sociedade do cansaço, que vai chegar no esgotamento, né? Vai chegar nesse desmoronamento, nessa dissolução da estrutura, uma estrutura ilusória, né? A gente está vivendo numa estrutura fake, ilusória, e as coisas estão desmoronando e as pessoas estão, né? Titanic, estão achando que tá tudo certo, o barco está afundando e não, vamos tocar, vamos cantar, né? Achei ótima a minha referência do Titanic agora. Mas Mas que voltando. mas que outras alternativas estão sendo apresentadas, se não essa? Quer dizer, isso é uma. A gente está falando historicamente dos últimos 100 anos de doutrinação nessa mesma ideia de modelo de sociedade como uma única possibilidade de se viver. E, Uhum. porém, embora convencidos disso, né, doutrinados disso pelas instituições de educação, a realidade é outra. A realidade é que, muito antes do Ocidente, da sociedade ocidental se configurar como Ocidente, já haviam outras sociedades muito mais complexas, né, e que deram conta dos seus problemas, das suas crises sistêmicas, das suas crises de propósito, de existência, lá atrás. E lá atrás eu estou falando de, sei lá, 3.400 anos antes da Era Comum. E isso é muito importante para a gente pensar que essa sabedoria saturnina que está chegando num signo que está ligado a essas águas primordiais, a esse começo, né, esse momento embrionário da vida, que é nesse oceano, nessas águas cósmicas, ele está apontando para uma coisa, ele está dizendo que essas soluções para essa crise que nós estamos vivendo há algum tempo, elas talvez já tenham sido colocadas antes. Talvez essas soluções estejam em modelos de sociedade antigos, né, anciões, modelos de sociedade ancestrais, né, como, por exemplo, as sociedades com esse pensamento circular do sul global, não só as sociedades ou as sociedades indígenas, né? Esse modelo de coexistir em roda, esse modelo de pensar e pautar a vida comunitariamente, descentralizadamente, e Uhum. usando como coluna vertebral para mediar os conflitos da sociedade a sua mitologia, a sua cosmologia, a sua espiritualidade, as suas filosofias, as suas práticas rituais,
a reverência e a presença dos mais velhos, né, como mediadores dessas dinâmicas sociais e iniciadores dos novos, né, das pessoas que vão começar a assumir esse papel também de colaboradores ou co-criadores desse tempero, desse equilíbrio social. Eu Uhum. acho que tem um discurso muito claro para mim de que Saturno está em Peixes colocando que o futuro é ancestral, que essas linguagens, né, esses saberes, esses conhecimentos e modelos de se organizar e de existir, esses modos de existir, eles Uhum. trazem para a gente a solução, eles trazem para a gente uma maneira de pensar e pautar a nossa vida daqui para frente. Uhum. Você me lembrou, né? Tem o livro do Ailton Krenak, que é o Futuro Ancestral, que no começo do livro ele fala, vou até ler um pedacinho aqui, eu acho que super vale a pena comprar o livro, assim, são vários capítulos muito interessantes sobre, e eu acabo lendo e acabo vendo sobre Saturno em Peixes aqui exatamente com isso, né? Então, as pessoas que estão, por exemplo, caindo na ficha de que o retorno ao passado é o que mais importa no presente, né? Ou seja, relembrar que todos esses conflitos que a gente vive, eles já foram solucionados por inteligências, né, muito antigas, né, essas inteligências saturninas aí estão reivindicando o seu espaço, né, estão falando, estou aqui, nunca deixei de estar, né, então acho que Saturno, como essa Sim. montanha velha, de memória de terra, né, como bem você ensina, assim como a memória da Terra, como memória de história do próprio planeta, ela vai lembrar a gente que aquilo já existiu em algum momento da história e que está sendo reivindicado o espaço de novo, né, de propriedade, né, de autoridade. Aí eu acho que é um Saturno massa, né, Felipe? Assim, esse Saturno de autoridade nesse sentido. Eu já Sim. passei por isso. Essa crise de vocês não é nova, né? E por que vocês não voltam para soluções e reinventam, né? Mas dentro de um lugar que faz parte da nossa memória ancestral, do nosso DNA, né? E aí a gente não fica copiando e colando coisas dos ocidentes aí, dos europeus, do sei lá do que, e a gente vai olhar para a nossa história, né? Como povos que indígenas, falharam que que falam. falharam em oferecer soluções, né? Porque É, verdadeiramente, e aqui a gente pode falar sem nenhum risco de nada, esse modelo ocidental euroreferenciado, ele é um fracasso. Ele é um pois modelo de é, destruição. fracasso total, Titanic. Nós chegamos onde nós chegamos agora, né? Vocês que nos ouvem, você que se sente cansado, você que se sente roubado, esvaziado na sua vida de significados, você tem a quem reivindicar isso, você tem a quem cobrar isso. Isso tem nome e direção, é um norte global. Esse é o modelo que foi imposto. Nós estamos onde nós estamos por conta desses colonizadores safados. Pois é, e aí eu acho que esse Saturno em Peixes, na nossa revolta aí, total desse podcast, foi isso que a gente fez, pra gente falar, na verdade esse Saturno em Peixes é tipo assim, cai na real, você foi iludido, você foi roubado, você foi enganado, né? Cai na real, você tá num fracasso total, sua vida é um fracasso. E não é qualquer um que vai falar que a vida é um fracasso, que a vida é uma mentira, né? Eu sou a mentira em pessoa, porque na verdade eu não gosto, nunca vivi isso, isso não faz parte de mim, e eu estou sustentando uma coisa que não é verdadeira. Aquilo vai ruir, né? Vai se dissolver, vai naufragar. Não, adorei esse tal do náufrago. Voltando ao livro. Então, achei ótimo. Então, acho que Saturno em Peixe também uma ficha gigante caindo da realidade, né? Dentro das suas. é, da- da- das suas ilusões aí. Outra coisa também que eu pensei, sabe, Felipe? O Saturno em Peixes, o Peixe também não tem a ver com os excluídos, com as pessoas que não são integradas, por exemplo? Por exemplo, um Saturno reivindicando
um passado, não coloca isso também em pauta? Tipo, não tem a ver o peixes como os excluídos, Eu acho que refugiados, as pessoas que não estão integradas? eu não Não? sei se excluídas, mas talvez excluídas de participação por esse modelo de sociedade, né? Sim, Talvez é. eu penso mais numa invisibilização, né? Que aqui determinadas culturas, aqui determinadas subjetividades foram colocadas. Eu acho que é Aham. essa invisibilização, né? Aquilo que Ah, não entendi. até agora não teve a possibilidade de vir à baila, de ser visto, de ser debatido, talvez tenha esse movimento de fato, de Esse lugar, revolver. esse lugar de posto, que também foi uma outra palavra que você me falou. Você falou assim, o Saturno em Peixes, ele pede no meu caso, né, no meu mapa, por exemplo, que eu tenho que assumir um posto, ou seja, eu tenho que me colocar, né? O Saturno também dá essa propriedade. Sim, o posto ele acontece não é um posto de Cargo. cargo no Não. sentido que a gente pensa em cargo de emprego, de trabalho. Não, não é por aí. Uhum. É um posto num sentido, e eu não tenho como escapar de falar sobre isso, né? Que uma das grandes perdas que a gente tem com essa separação, essa ideia de que estamos separados da natureza, de que não temos nada a ver com a própria natureza, ela vem dessa perda de consciência de qual é o papel, qual é o cargo, qual é o posto que nós ocupamos nesse bioma, nesse organismo vivo que é a Terra, né? Contam as diversas cosmologias do sul global que esse cosmos criador, esse Deus criador inicial, Olodumare, Maingala, né, para os Bambara, enfim, Zambi, nós somos descendentes dessa criação inicial, né, Atum-Ra, e nós recebemos um papel a partir disso, que é de continuadores dessa criação. Nós também somos responsáveis por continuar criando, né? Nós não simplesmente somos receptores passivos do resultado dessa criação. Nós não estamos aqui como agentes passivos, nós somos agentes ativos em manter essa criação. Nós recebemos essa grande dádiva, que é a dádiva da vida, da criatividade, da nossa sensibilidade, e nós não nos descolamos automaticamente desse cosmos criador dos orixás, dos inquices, de todas essas divindades e essas sensibilidades espirituais e cosmológicas que nos trouxeram à vida. Isso não, essa separação ela é irreal. Então, quando eu falo em assumir um posto com Saturno, é lembrar disso, dessa responsabilidade que nós temos, de Aham. continuar modificando e preparando a vida, a sociedade, as relações dentro da sociedade, dentro do tecido social, preparar isso para renovações cíclicas, para novas semeaduras, para novas colheitas, né? E ajustando essa estrutura, ajustando essas construções conforme nós evoluímos, né? E não conforme um grupo minoritário define por todos, que é esse modelo capitalista colonial que nós vivemos. Por isso essa insustentabilidade, né? Porque Uhum. a gente passou a referenciar por um poder de ser humano e não mais passamos a referenciar pelo poder do organismo vivo que é a Terra. Eu não estou nem chegando na etapa da gente se referenciar pelos ancestrais e por essa cosmologia maior. Eu estou falando simplesmente de a gente aceitar que a grande autoridade desse planeta nós não somos ela. A autoridade desse planeta é o próprio planeta. Nós só moramos na crosta. Acho que é se situar um pouco. Nós nem conseguimos dominar o fundo do mar, né? Não fazemos censo, não é dominar no sentido colonial, mas de Aham. compreender. Há coisas num nível de profundidade oceânica que a gente não consegue fisicamente acessar. Eu acho que isso já Então, escalona as tipo, coisas, né? Saturno em Peixes, então, é tipo, responsabilize-se pelo mínimo que você consegue, assim. É,
Porque esse gosto está falando da gente estar só na crosta, que a gente não consegue nem perceber, como se fosse, me dê um pouco de angústia aí, entendeu? Assim, tipo, tá tão atrasado, me sinto assim, meio que afogando também, sabe? Tipo, tá tão lento demais, assim, que a gente fica batendo numa tecla meio óbvia e que ainda fica nesse superficial, na crosta, né? Que é igual a gente está falando sobre espiritualidade, sobre espírito, e quando a gente fala de espírito, fala, não, isso aí é muito maculelê, é muito não sei o quê, né? Então, eu acho que o cansaço vem disso também, para mim aqui, eu vejo. E qual é a responsabilidade que nós estamos tendo coletivamente com relação a essa dimensão espiritual? Nós estamos cuidando ativamente disso? Isso é um valor, um valor organizador da sociedade? Não é. Quer Não é. dizer, pode-se Nunca é. argumentar, mas o valor religioso é um valor organizador da sociedade, mas uma religião cristã, uma religião que se baseia, né, em uma dicotomia, que se baseia em um pecado original, essa não é a referência que eu quero ter, né? Eu estou falando Uhum, sobre espiritualidade, é uma outra coisa, não é um discurso uhum, de religião, é um discurso de espiritualidade. uhum. Pois é, quando você fala que a gente está só na crosta, que a gente está só na superfície, e esse peixe entrega tanto, ele tem tantas camadas e dimensões que em 2 anos não cabe, entendeu? Em 2 anos, numa vida, não cabe, né, também. Mas é como se fosse uma oportunidade de onde tiver esse peixes, né, ativado no nosso mapa, algo que tenha que a gente possa ver com maturidade as coisas que a gente que a gente estava cego, que a gente não estava enxergando, que estava invisível, né? Ou que não estava claro, assim, em termos de. Estava confuso. Saturno meio que traz uma, uma compreensão desse invisível, digamos, da nossa vida. E às vezes pode vir com esse fracasso, ou com essa cair a ficha, ou com esse incômodo, às vezes com essa coisa do sentido da vida tá uma bosta, né? E Não que não sei. virá pelo racional, não Não virá pelo vai. racional. É. E nem que Isso ninguém, virá, ninguém virá vai pelos falar de mais velhos, fora. Ah, virá pelos mais velhos. Ouçam os seus mais velhos. Esse é o meu conselho para Saturno em Peixes. Ouçam os seus mais velhos. Ouçam os seus avós, as suas bisavós e quem não tiver. E eu estou falando assim, mesmo que os seus mais velhos não estejam mais nesse plano terrestre, nesse plano material, nós não deixamos de poder ouvi-los, né? Todos nós contamos com a memória, de todas essas pessoas. Todos nós contamos com os ensinamentos que ficaram gravados com pouco contato ou através do que soubemos através dos nossos pais, através né, do resto da família, ou outros mais velhos que são família estendida, né, como mestres de capoeira, como Yalorixás, Babalorixás, irmãos mais velhos, né, como mestres generosos, né? Como mestres mestres generosos, que estão. Que a gente pessoas que estão está. ali, né, Esse Saturno dos mais velhos, assim, lembro que é essa coisa da colheita que o Saturno e que o Capricórnio coloca, né, como um lugar de compartilhamento mesmo, do tempo da vida, né, do que você aprendeu, do que você construiu, né, e sendo compartilhado. É como se fosse essa colheita. E quem oferece colheitas generosas são essas pessoas mesmo, assim. Não é só porque é mais velho, mas é que tem essa consciência do compartilhamento, né? Porque a pessoa mais velha que ela vai já ter essa sabedoria, né? Mas saber onde estão as nossas referências, né? De mestres e de pessoas que a gente pode sentar e escutar, né? E pode ser uma eu acho que aí simples. tem uma Pode falar. frase aí muito boa que você acabou de lançar como uma reflexão para todo mundo que está ouvindo. Onde é que onde é que você tem colocado as suas referências nesses últimos anos? Onde é que estão as suas referências? Uhum. Quem te Hum, acompanha, né? É, Quem te acompanha, quem que você. E eu fiquei muito reflexiva também nesse negócio, porque a gente acaba seguindo pessoas, nem gosto de falar influencers, assim, mas que é o povo fala, né? Influencer. Acho tão besta isso, mas
acaba que é tão vazio assim que não faz muito real, muito sentido a gente estar escutando aquele determinado tipo de conteúdo, né? E voltar para aquelas pessoas que a gente gosta, que sintonizam com a gente através de uma música, através de um texto. E aí eu falo assim, eu quero que essa pessoa me acompanhe, quero acompanhar essa pessoa por um tempo na minha vida, né? Isso me sustenta, é onde me coloco nesse refúgio de peixes, né? É, eu acho importante ver com quem que a gente está caminhando, né? Que pessoas que a gente está pedindo referência, né? Aí, deixa eu voltar aqui no livro, que eu falei que eu ia ler. O livro é o livro do Ailton Krenak, Futuro Ancestral. E logo na introdução coloca assim, nessa invocação do tempo, deixa eu pôr meu óculos. Olha, Felipe, de óculos. Falar de Saturno é falar de óculos. Nessa invocação do tempo ancestral, vejo um grupo de 7 ou 8 meninos remando numa canoa. Os meninos remavam de maneira compassada. Todos tocavam o remo na superfície da água com muita calma e harmonia. Estavam exercitando a infância deles no sentido de que seu povo, os Yudjá, não sei falar isso, gente, Yudjá, chamavam de se aproximar da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, falou: nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Eu achei tão bonito que aqueles meninos ansiassem por alguma coisa que os seus antepassados haviam ensinado, e tão belo quanto que a valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo, nem de algo que está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, nesse lugar ancestral que é o seu território, dentro dos rios. Trem mais lindo, né, Felipe? Isso. E esse é um distanciamento de tempo que a gente. É sobre essa perda que eu estou falando quando a gente se descola dessa relação de reverência, dessa relação de responsabilidade, dessa relação de compromisso de sermos parte integrante e co-criadora com a natureza, né? Uhum. É sobre isso. A Terra é um ancestral nosso, né? É. A Terra Uhum. produziu. Nós começamos, a vida começa na água, né? A vida inteira começou dessa interação bioquímica da água com a terra, né? Uhum. Com esses elementos, as primeiras formas de vida começaram na água. Então, essa chegada de uma autoridade saturnina em peixes dessa água primordial, essa água que remonta ao começo da vida, né? A gênese da vida no planeta, ela está fazendo esse caminho de embarcação, está fazendo esse percurso de rio e essa alegria de poder refazer passos ancestrais. E a Uhum. gente está tão desconectado dessas outras formas de estar no mundo, de existir, que não conseguimos perceber a oportunidade que está sendo oferecida para a gente com essa marca desse trânsito a nível global, né, a nível mundial. Tem uma oferta muito bonita sendo colocada. E como eu acho massa os tempos se cruzarem, né? Uma criança e ela tá no rio, ali é o território dela da água, onde ela capta, né? Uma sensação de que, nossa, de euforia, que a gente já tá aproximando do que os antigos estavam fazendo. Então é como se fosse uma dobra do tempo mesmo, assim, de união dos dois mundos, né? E ali por um lugar de alegria, de epifania, de sentir o espírito presente, o espírito dos ancestrais ali incorporado na criança, remando, né? Então, algo simples, que é o que eu acho que a gente tem que trazer para Saturno e Peixes, que às vezes é algo simples que a gente faz, coando um café, varrendo uma varanda, onde até outro dia minha mãe falou assim: primeira coisa que minha mãe me ensinava quando eu era pequena, ou quando a gente estava na fazenda, a primeira coisa era varrer a porta da rua, varrer a varanda. Então, quando eu estou lá varrendo a varanda, lógico que eu vou lembrar da minha avó. Lógico, a partir do momento que minha mãe expressou isso de uma memória, eu faço aquilo com reverência também a ela, né? E que o varrer já não é mais um simples varrer. Ali tem
tem igual essa camada dessa criança. Eu estou fazendo o que minha avó fazia, o que é importante para ela, né? Como um simbolismo. Não, a vida, primeira coisa, né? É fazer isso, é trazer esse movimento para casa. Então, acho que a gente tem que colocar também essa experiência de Saturno também como algo muito simples, né? É, muito... e que nos dá força. Então, trouxe esse exemplo da minha avó, porque isso me dá força, essa memória, né? Isso me constitui, igual a criança no remo lá da água. Esse é um território, né, que era Sim. habitado por ela, né? Então, acho que a gente tem que, vocês aí, ouvintes, eu, né, eu e o Felipe, a gente fica trazendo as coisas assim, mas e entenda como esse Saturno que a gente está falando vem para a sua vida diária, né? E quais coisas que te sustentam? Não só materiais nem nada, né? Mas o que que sustenta seus sonhos, o que que sustenta o seu corpo, né? Porque, e aí a gente está brincando com duas coisas. O que sustenta os seus sonhos, né? Saturno e Peixes. Quem sustenta seus sonhos, né? E as outras perguntas é o que sustenta meu corpo? Quem sustenta meu corpo? Então, é massa a gente pensar nessas perguntas de tudo depois de tudo que a gente falou, né? Para ver o tanto que é bonito esse negócio de Saturno e Peixes. Resumindo, tanto que é bonito esse negócio de Saturno e Peixe. O que que sustenta? E aí a gente lembra dos sonhos, né, dos nossos ancestrais, a gente está vivendo eles nesse momento, né? A gente está construindo também sonhos para os nossos descendentes, como consciência, né? A gente nunca vai sair, a morte não é o fim, né? Ouvir hoje ainda que a morte é uma ilusão, que é uma coisa construída pela sociedade para colocar medo, né? Que você vai morrer, ó, né? Então, tudo eu vejo Saturno em Peixes agora. Eu queria que vocês também lessem os negócios. Não, tem a ver com Saturno em Peixes. Eu acho que a gente está nas considerações finais, Felipe. O que que você acha? Estamos. Já tem muito pano para manga aqui. Não é? Eu acho que é Já bonito. tem muito piqui distribuído já, para o pessoal ir comendo com calma. Tem que roer o piqui. E você sabe, você não sabe, Felipe, mas você tem que roer o piqui. Você não pode morder o piqui, você não pode ter pressa para comer piqui, entendeu? Porque Eu acho que o senão. piqui ele é uma grande representação E olha que desse você, Saturno em e peixe. olha que você nunca experimentou, mas vai experimentar ainda, porque não sei se o povo aqui aqui do Goiás, mas o Felipe não sabe o que que é roer um piqui, Ainda não entendeu? sei o que é um piqui. Então ele vai ficar assim louco quando entender Saturno em peixes roendo um piqui. Então, mas a gente grava um episódio só para falar da experiência Sobre o do pequi. Felipe. Mas eu já alertei pequi, e ele ainda fala pequi, gente. Pequi. Não é pequi, Felipe, é piqui, Piqui. piqui. Isso, não é Piqui. pequi. Você vai falar pequi, o povo vai rir de sua cara aqui no Goiás. É piqui. Então, queridos ouvintes, encerrando com piqui, estava Que é super. um alimento, que é um alimento ancestral, né? É um Que está alimento ali cruzando bruto, né? Bruto. experiência, Se eu fosse falar, essa experiência de lidar com a terra. é porque é tanto sabor, é tanta explosão de sabor dentro da sua boca que você não entende o que que é. Quase pisciano mesmo. O piqui é bruto, né? Sabe? O tal do piquizeiro, querido. Quiser ensina, né? A gente aqui do Cerrado é tudo bruto, tudo casca grossa, mas tem uma beleza, uma fofura, uma delicadeza dentro dessa brutalidade, que é o aroma do pequi, entendeu? Devaneando aqui. Arroz com pequi, então, olha eu no pequi. Arroz com pequi, então, é uma coisa divina, pisciana, entendeu? Então, queridos ouvintes e ouvintas, Felipe, eu acho que a gente tem que falar sobre o nosso serviço, na verdade, encerrando. Então, a gente não chegou a falar de todo mundo aí que tem Sol em Peixes, Ascendente em Peixes, Lua em Peixes, Saturno em Peixes, né? Então, tudo sendo afetado. Então, todo mundo tem peixes no mapa, né? Na verdade. Então, Sim.
para trazer um pouco para a realidade nossa aqui do mapa, né, de uma leitura individual, a gente vai analisar esse Saturno passando nesse lugar que tem no seu mapa essa dimensão de peixes. Então, se você tem Sol, Lua, Ascendente, se você tem peixes na casa 10, por exemplo, que é o meu caso, e Saturno vai ficar 2 anos e meio trazendo um pouco desse assunto e afunilando, como se fosse um funil mesmo, especificando aonde, que área da vida que você vai ter essa, esse mergulho que a gente está falando, né? E aí precisa de uma leitura, claro, né? Mas aí o Felipe saca um verbo agora de um Eu oráculo acho que maravilhoso eu acho que para mim o resumo da dessa ópera. história, uma síntese disso para pensar a necessidade dele no mapa, de olhar isso no nosso mapa, é a gente assumir esses lugares de responsabilidade com a nossa existência cosmológica, assumir os lugares de responsabilidade com essas outras inteligências que o nosso corpo é capaz de produzir, assumir responsabilidade com a nossa espiritualidade e assumir esse grande BO da sociedade, que é esse modelo insustentável de ser Hum. atualmente, que precisamos caminhar numa adorei, porque você tirou agora, tirou, mostrou agora o verbo que ela tirou e acabou casando com o que eu trouxe. Assumir e ser. Assumir-se, né? Assumir-se. Ai, que lindo, Felipe! Assumir quem se é, né? Eu acho que esse é o Ai, ponto, que assumir quem coisa. se é de verdade, nas suas profundezas, né? É, Desde a sua profundeza oceânica. isso aí, isso aí, isso aí. Ai, Não maravilhoso. vamos, não vamos fazer aqui essa superficialidade de dizer o que é Saturno em peixes para cada pessoa, porque isso seria uma generalização. Uhum, O ideal é a gente sentar com o mapa, olhar esse trânsito, né, ver que uhum, outras configurações isso traz para o mapa da pessoa, e uhum. aí, para isso, entre em contato conosco, Os nossos WhatsApp estão aí na WhatsApp, descrição. o Instagram também, para a gente sentar e olhar esse trânsito e E conversar sobre isso. eu sempre peço para as pessoas enviarem essa conversa nossa para quem acha que vai curtir e tal. E eu gostaria muito, ainda peço novamente para as pessoas mandarem perguntas aí, né? Falar se está gostando, se não está gostando. O pessoal anda muito sumido. Eu também dei uma sumida do podcast, lógico, mas foi necessária. É, mas eu queria que Vocês, as pessoas participassem sim, mais, Felipe. vocês O têm que meu dizer sonho. se vocês querem que a gente grave um episódio comendo pequi. Ué, sei lá, piqui com Conversa com pipoca. Deixa ser uma boa. pequi com pipoca, é isso aí. Nossa, podia ser uma boa, hein, Felipe? Esse podcast tirar o da Taurina e se chamar Piqui com Pequi com Pipoca. pipoca. Tá ótimo. Gente, que incrível! Será que vai ter mais audiência? Será que a gente vai viralizar? É um trava-língua, né? Pequi com pipoca. Piqui com pipoca. Ai, a gente podia fazer um bloco, piqui com pipoca. O bloco que não vai pra rua, que dorme. Tira, piqui com... Eu gostei, piqui com pipoca. É um trapa-língua mesmo. Felipe, muito, muito obrigada. Eu achei que a gente arrasou, entendeu? Eu achei que a gente ia ter que cortar esse episódio em dois, mas não foi necessário. Eu acho que foi. A gente falou Eu acho que muita tá coisa. redondo. Acho que a gente falou muita coisa importante, assim, para tantas coisas que também a gente trouxe, né, de uma forma espontânea aqui, que trouxe reflexões também. Mas a gente espera que com essa pequena e profunda reflexão, as pessoas tragam alguma coisa para a sua vida diária, sua vida prática, né? Mesmo que for uma conversa com outra pessoa sobre alguma coisa que ficou, né? Mesmo que for trocar ideias sobre isso, né? É, é isso. Quer fazer a sua despedida, seus agradecimentos, por favor, nossas pessoas que chegaram até aqui. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes pela paciência, pela atenção.
nos Uhum. acompanharem aqui. Como sempre, é um prazer a gente encruzilhar ideias e mandem perguntas. Eu Manda quero carta, saber o gente. Manda que que vocês carta. estão. Manda telegrama, Manda carta, manda e-mail. manda e-mail. Queridos, então tá bom. Beijos para todos e até a próxima. Até.